Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nesses tempos difíceis de coronavírus, eu estou aqui na minha casa gravando a primeira videoaula para vocês sobre formação econômica do Brasil, aplicada à gastronomia. Então, é um dos assuntos da nossa terceira unidade e vamos lá. Essa fase difícil vai passar e eu conto com vocês para a gente não perder a nossa disciplina, né? Para a gente terminar a nossa disciplina com sucesso, mesmo que à distância. O vídeo ele vai ser todo mostrando os slides e o meu áudio. Não vai aparecer, eu só vou aparecer agora e no final. Bons estudos aí, galera. Valeu! Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar aqui sobre o assunto Formação Econômica do Brasil. Esse slide ele foi elaborado por mim e foi revisado por Luan, que é aluno aí do P4 de Gastronomia nesse semestre, que ele foi meu monitor em Economia. Bom, sobre a apresentação da aula, esse tema, esse assunto, ele está dentro do tópico da ementa Aspectos Históricos das Empresas Brasileiras. Então, se você olhar a ementa, tem esse tópico na ementa e nós vamos falar brevemente sobre a formação econômica do Brasil e como isso afeta as empresas brasileiras e, mais especificamente, como isso afeta a gastronomia brasileira. E o nosso objetivo da aula é entender o processo histórico de formação da economia brasileira através do estudo dos diversos ciclos da economia. O livro que eu utilizei como referência para a aula, aí não é só um capítulo, tá? É o livro todo. É um livro maravilhoso, um dos melhores livros didáticos que eu já li na minha vida. Esse é um livro didático que dá para ler como se fosse um romance. Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Eu mandei o livro em PDF para vocês pelo Siga. O livro, a edição original é de 1959 e Celso Furtado nesse livro ele faz uma narração maravilhosa sobre como o Brasil foi formado economicamente e comparando com a formação econômica dos Estados Unidos para mostrar por que somos tão diferentes e isso vem da nossa formação enquanto um país na sua perspectiva econômica. Então é um livro maravilhoso, não deixem de ler. Se não puderem comprar, leiam o PDF que eu mandei para vocês, que esse livro ele é perfeito. Bom, qual é o objetivo central do livro de Formação Econômica do Brasil, que foi escrito por Celso Furtado? O objetivo principal do livro é analisar as causas do subdesenvolvimento brasileiro sob uma ótica econômica. Então, por que o Brasil é subdesenvolvido? E explicar essa pergunta sob a ótica econômica, com especial atenção para o desequilíbrio externo. O país sempre teve um desequilíbrio externo desde o início e ele apresenta isso. Então, o objetivo dele é chegar até o final do livro é onde? É entender como e quando o Brasil atingiu um crescimento autossustentado. Quando o Brasil conseguiu começar a se sustentar por si mesmo. E o que é um crescimento autossustentado? É a capacidade de um país de sustentar o seu processo de crescimento, que esse processo é derivado de um impulso externo, mesmo quando cessa este impulso. Então, é o país conseguir crescer por conta própria, sem depender de impulsos externos, sem depender de outros países, como é o caso da época da colonização. Bom, nós vamos falar um pouco sobre cada um desses períodos. Esse gráfico, ele mostra todos os períodos da história do Brasil, dividido aí em período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, o período colonial, de 1530 a 1822, o período imperial, que é de 1822 a 1889, e o período republicano, que é de 1889 a 2016. 2016 até os dias atuais, no caso, né? Que é até quando essa figura foi elaborada aí pelo professor Leônidas Felipe. Então, veja,
as setas elas mostram as datas importantes. Então, nós temos a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que divide a América Latina, né, entre os países, o lado de cá, né, que é onde nós estamos, inclusive o litoral da América Latina, vinculado ao Oceano Atlântico, ficou para Portugal. Então, nós temos aí o descobrimento do Brasil em 1500, temos, antes da colonização, os franceses realizando contrabando do pau-brasil nas terras portuguesas. E depois nós temos aí o período colonial, onde a gente teve o cultivo da cana-de-açúcar, a descoberta do ouro, e nós temos aí o início do governo geral, né, em 1548. E aí nós temos em 1808 a chegada da família real no Rio de Janeiro, e depois a proclamação da independência do Brasil em 1822. Então segue-se aí o período imperial. O Brasil era um país independente de Portugal politicamente falando, não podemos dizer que era independente em termos econômicos. E aí nós temos aí o período imperial, o Império Brasileiro, a coroa, e depois é que nós temos a proclamação da República em 1889. No período republicano é que vem a Era do Café, e depois só relatando algumas datas, né? Em 1964, início da ditadura militar, em 1989, as eleições diretas para presidente da República. Então, nós temos aí essa evolução histórica e nós vamos falar em detalhes sobre ela, tá? Então, primeiro, começando a falar aí da colonização do Brasil, vamos falar primeiro sobre o mercantilismo e o sentido da colonização. Qual é o sentido de se fazer uma colonização? Primeiro, o que é mercantilismo? O mercantilismo, ele está ligado à passagem do feudalismo para o capitalismo. Então, o mundo estava saindo do feudalismo para o capitalismo e começava a ter a negociação, as negociações, as trocas. Então, o capitalismo comercial, ela era uma experiência empresarial mercantil. Mercantil realmente no sentido de comércio, de comercializar, de troca de produtos. E o capitalismo comercial da época, juntando a era das navegações e dos descobrimentos, define o sentido da colonização. O capitalismo nessa época era uma experiência mercantil, colonial e escravocrata. O objetivo dessa era mercantil era colonizar o máximo de terras que pudesse, que ter terra era ter poder econômico, e escravocrata no sentido de utilizar mão de obra escrava para explorar essas colônias. Então, como é que os portugueses viam o Brasil? Como é que Portugal via o Brasil? O Brasil era visto como uma zona de produção escravista, porque era baseado em mão de obra escravocrata, ligada a uma zona de reprodução de escravos centrada em Angola. Então, o Portugal conseguia os escravos em Angola e trazia para o Brasil para explorar as terras brasileiras com essa mão de obra escrava. Bom, qual é a diferença da colonização brasileira e da colonização da América, dos Estados Unidos? No Brasil, o colonizador português veio para cá e, não encontrando especiarias e metais preciosos em terras brasileiras, que era a ideia, né, era de extração de metais preciosos que existissem e outras especiarias, criaram alternativas para conseguir lucro com as terras brasileiras. Que alternativas foram essas? Produção extrativa, que era a produção agrícola que extraísse alguma coisa da terra, no qual foi plantado primeiro a cana-de-açúcar e mais tarde teve a época da descoberta do ouro, que teve aí a mineração, e depois o café, a era do café. Então o Brasil ele manteve-se como polo exportador de riqueza para a Europa sob o domínio português por quase 4 séculos, ou seja, mesmo após a independência. E isso marca a nossa formação econômica. Qual era o objetivo produtivo do país Brasil?
não era atender um mercado interno, não tinha mercado interno, não tinha consumo interno. Então era extrair tudo que pudesse das terras brasileiras e mandar para o mercado europeu. E essa extração era sob o domínio português. Então Portugal que tinha os lucros, que oferia os lucros, e não o Brasil. O Brasil não ficava com os lucros dessa transação. Já no caso dos Estados Unidos é diferente. O que teve nos Estados Unidos foram grupos de famílias inglesas que, fugindo da intolerância religiosa que começou a surgir, da perseguição política, e foram para o outro lado, ou seja, para a América do Norte, tentar reconstruir suas vidas em novas bases. Então eles foram para o outro lado do Atlântico tentar reconstruir suas vidas. Baseou-se em pequenos latifúndios de subsistência, não são grandes terras, não são capitanias hereditárias dadas a pessoas específicas, a pessoas responsáveis. Então as famílias tinham pequenos latifúndios de subsistência e proclamaram sua independência como reação ao aumento dos impostos pelas autoridades britânicas. Então, como foram famílias para lá e essas famílias tinham liberdade, não eram escravos, elas tinham liberdade de produzir, começou a surgir um mercado interno. Eu poderia produzir o que eu poderia vender para outra família. Não é o caso daqui. Aqui não tínhamos mercado interno porque a população que morava aqui eram escravos e índios que não consumiam os produtos que eram produzidos no Brasil e toda a produção era vendida na Europa, era levada para a Europa sob domínio português e a elite que cuidava desses negócios é que aferiam os lucros e utilizavam esse dinheiro na Europa, certo? O dinheiro ficava na Europa. Então veja como é diferente. Então isso já mostra uma dependência nossa de outros países. Não temos um mercado interno, então dependíamos que países europeus comparassem a nossa produção e mesmo assim não oferíamos os lucros, então não ficávamos com nada pra gente. Éramos literalmente explorados. E nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos já mostra uma melhor divisão de terras, um mercado interno surgindo desde o início. Então veja como é diferente. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o sistema colonial e o comércio internacional, ainda fazendo a comparação Brasil e Estados Unidos, que é nisso que Celso Furtado é expert em seu livro Formação Econômica do Brasil, comparar Brasil e Estados Unidos. Primeiro, o Brasil ele era uma colônia de exploração, então era uma colônia, uma espécie de uma colonização necessária para organizar a produção dos gêneros que interessavam aí ao mundo das trocas. E os migrantes dessas colônias, o que eles faziam? Pretendiam enriquecer e depois desfrutar sua nova condição na metrópole. Então as pessoas que vinham para o Brasil cuidar desses negócios, eles não pretendiam gastar o dinheiro aqui. Eles pretendiam gastar o dinheiro na Europa. Eles vinham como empresários e deixavam todo o esforço físico para os índios durante a fase extrativista e posteriormente com os escravos africanos na fase da monocultura do açúcar em grande escala. E já nos Estados Unidos eram colônias de povoamento, como eu já disse. O objetivo foi povoar os Estados Unidos fugindo da Europa por dois motivos: lutas políticos religiosas e mudança do cenário econômico em razão dos cercamentos. O que é o cercamento? Cercamento com a passagem do feudalismo para o capitalismo, as pessoas começaram a dar valor às terras enquanto propriedade privada, no sentido de ter lucro, e começaram a cercar as terras e não tinha, deixando poucos espaços para essas famílias, elas não tinham essas terras. Então a concentração das colônias foi para a América do Norte devido ao fato do local ter clima similar ao local de origem, né? A zona temperada ter um clima similar à Inglaterra. Então eles já sabiam como produzir os produtos que eles produziam na Inglaterra, eles já sabiam como produzir nos Estados Unidos, porque o clima era similar. Então essa é a ideia. Se você olhar o mapa, você vê que horizontalmente Inglaterra e Estados Unidos eles estão
numa linha semelhante, né? Então, uma linha horizontal próxima um do outro. Então, essas são as diferenças, né, entre Brasil e Estados Unidos, e isso afeta profundamente a formação econômica do Brasil no futuro. Bom, quando foi que o Brasil adquiriu autonomia econômica com o seu sistema produtivo? Muito tarde. O Brasil está no terceiro grupo. Nós podemos dizer que os países se dividem em 3 grupos que adquiriram autonomia econômica. Primeiro grupo foram os países líderes do capitalismo. Eles realizaram, a partir do século XVIII, sua autodeterminação político-econômica através das revoluções. É o que se chama de via clássica, autonomia econômica pela via clássica. Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, França. Ou seja, os Estados Unidos, apesar de ser uma colônia de povoamento da Inglaterra, eles tiveram sua autodeterminação político-econômica pela mesma via que a Inglaterra, que foi no século XVIII, que é a via clássica. Bom, depois nós temos os países de industrialização retardatária, o segundo grupo. Eles conquistaram sua autonomia econômica e sua unificação como Estado-nação tardiamente. Foi no século XIX. É a chamada via prussiana. Então, por exemplo, Alemanha, Itália e Japão são exemplos da via prussiana. E, por fim, o terceiro grupo, onde nós estamos incluídos, que é a via colonial. Nós tivemos o atraso democrático, ou seja, fomos atrasados em relação a todos os outros países em proclamar a nossa autodeterminação política enquanto país democrático. E, além disso, soma-se o atraso econômico. Então, podemos dizer que só ganhamos essa autonomia real política-econômica no século XX. A exemplo, Brasil, América Latina, África e parte da Ásia. Então, são esses os exemplos. Vamos falar, então, basicamente, do início do período. Começando aí pelo período colonial, em 1530, e a produção da cana-de-açúcar. E aqui a gente já entra num tópico específico de gastronomia. Bom, como eu já falei, a gênese, o início da nossa civilização, ocorreu em razão das pressões políticas e das lutas no continente europeu. Então, Espanha e Portugal, eles estavam brigando para ocupar as terras, eles precisavam realmente ocupar as terras para garantir sua posse, senão a Espanha poderia tomar uma parte das terras portuguesas ou Portugal poderia tomar uma parte das terras espanholas. Então, a produção em escala, então a ideia de ocupar o Brasil era para que a Espanha não tomasse as terras portuguesas. Então, nós temos aí a questão do Tratado de Tordesilhas, que definia que terras eram portuguesas e que terras eram espanholas, e nós começamos aí a produzir a cana-de-açúcar. Então, começou a cultivada a cana-de-açúcar e extraído o açúcar da cana nessa época. Então, a produção em larga escala ajudou os portugueses a concorrer em preços baixos com os italianos. Então, por causa das grandes terras brasileiras, nós conseguimos produzir em larga escala e concorrer com preços mais baixos do que os italianos. E, além disso, os portugueses, cultivando a cana-de-açúcar no Brasil, foram responsáveis por difundir o hábito do consumo do açúcar no mundo. Então, essa atividade contou com o capital holandês, com conhecimento holandês no Brasil. A mão de obra local não se apresentou como solução definitiva para o problema. Então, eles tentavam explorar os índios, mas não eram suficientes. Então, eles exploravam os índios e não era suficiente a mão de obra para produzir essa produção em larga escala. Então, começou aí o tráfico negreiro. E o controle sobre o tráfico negreiro, a coroa portuguesa tinha esse controle sobre o tráfico negreiro, e dava à coroa portuguesa grande força sobre o sistema açucareiro brasileiro, limitando a autonomia dos colonos no suprimento de mão de obra, pilar do negócio açucareiro. Então, a mão de obra escrava é o pilar do negócio açucareiro. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como a cultura sucroalcooleira, ou a produção, a extração da cana-de-açúcar e a produção do açúcar a partir dela, influenciou na formação gastronômica brasileira e como isso se reflete nos dias de hoje? Bom, minha gente, vocês sabem muito bem disso,
Talvez vocês não tenham tido ainda a oportunidade de viajar para o exterior, mas todas as nossas sobremesas, o brasileiro é chegado a um açúcar, se assim a gente pode dizer, em palavras mais do nosso dialeto, né, daqui. O brasileiro é chegado a um açúcar e todas as nossas sobremesas, nós temos essa cultura de tudo que a gente come, que a gente bebe, ser mais açucarado, ser mais doce do que em qualquer outro lugar. Então, se algum dia você tiver a oportunidade de ir para a Europa, eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu fui para Lisboa em 2015, eu era louca para provar os pasteizinhos de Belém, que todos diziam que eram famosos pasteizinhos de Belém de Portugal, né? Então eu era louca para experimentar essa sobremesa e eu acostumada, né? Foi a primeira vez que eu saí do país, eu acostumada com as sobremesas açucaradas daqui e já tinha comido um pastel de Belém aqui, eu dizia, não, mas agora eu vou comer o original. E quando eu cheguei lá, eu me decepcionei. Por quê? Porque ele não era doce, feito eu esperava. Eu esperava ele ser bem docinho, que nem eu encontrei aqui, só que talvez com os ingredientes, uma consistência diferente, porque era o pastel de Belém original. Mas eu esperava ele ser bem doce, e ele não era bem doce, e eu me decepcionei, tá certo? Então, isso influenciou a nossa cultura, sim, de a gente produzir, sermos os principais produtores de cana-de-açúcar na época, e isso voga até hoje. As nossas sobremesas são bem mais açucaradas. Bom, e aí nós vamos falar de outro ciclo econômico importante no Brasil, que foi a descoberta do ouro, onde hoje é o estado de Minas Gerais. Essa descoberta foi em 1693. Bom, qual é um dos eixos do crescimento econômico de um país? Um dos eixos do crescimento econômico de um país é você ter um mercado interno. Você só cresce economicamente de forma independente se você tiver um mercado interno. É a lógica do capitalismo. Eu preciso ter pessoas que consumam internamente e que comprem produtos e serviços para poder o país se desenvolver internamente. Bom, a economia colonial implantada no Brasil, ela só atentou para o mercado externo. Qual era o objetivo? Produzir e exportar, produzir e exportar. E a riqueza que era obtida com essa exportação era consumida nos países europeus. Então, o dinheiro não ficava aqui, o dinheiro ia para lá, a riqueza ia para lá, ou seja, a gente produzia, a gente enviava para lá o produto e o dinheiro que se ganhava com isso ainda era consumido lá. O país ele era povoado, o Brasil ele era povoado por uma massa humana, na sua maioria escravizada, e com núcleos vivendo da subsistência. Ou seja, eu tinha uma mão de obra escrava que não consumia, a mão de obra escrava não recebia rendimentos, não tinha salários. Então, se eles não recebiam salários, eles não iam comprar nada, eles não consumiam nada. E os mínimos núcleos de subsistência que existiam viviam da subsistência, de produzir só para si, impedindo assim a geração de uma demanda real de mercado interno. E aí, o surgimento desse mercado interno. O ouro brasileiro, a descoberta do ouro brasileiro em 1693, foi provavelmente o maior responsável pelo atraso na geração desse mercado interno. Porque quando a produção da cana-de-açúcar já não estava mais dando tantas riquezas, já não estava dando mais tanto lucro e começou a se talvez ter uma movimentação para existir um mercado interno, foi descoberto o ouro. E aí o ouro desviou a atenção da metrópole, a metrópole é Portugal, da direção da dinâmica fabril. Então ia começar um processo de industrialização, de mercado interno, de começar a produzir para o mercado interno quando surgiu o ouro, quando foi descoberto o ouro. Então desviou a atenção da metrópole, da dinâmica fabril, e voltou a atenção ao extrativismo. Extraiu o ouro e outros metais preciosos, e esse ouro foi consumido em produtos ingleses. Portugal entregava esse ouro à Inglaterra, conforme o Tratado de Methuen, vocês podem pesquisar sobre o Tratado de Methuen, e isso favorecia os poderosos produtores de vinho portugueses, esse tratado, tá certo? Então era uma troca,
dos vinhos portugueses em troca do ouro que era extraído no Brasil. Então, a passagem do período colonial para o de Estado-nação, ou seja, de o Brasil ser independente de Portugal, aconteceu em 1822. Veja aí a descoberta do ouro em Minas, 1693, e nós fomos nos tornar um país independente de Portugal apenas em 1822. E mesmo sendo independentes, a gente ainda tinha um atraso estrutural e uma dependência econômica. Mesmo sendo um país independente, a gente tinha uma dependência econômica, a gente dependia de outros países para trazer produtos importados para cá, porque não era produzido aqui, porque não tinha mercado interno, não tinha industrialização no Brasil. E o que a gente pode aprender com a colonização? Primeiro, dentro da lógica mercantilista, o objetivo da metrópole colonial, que é Portugal, era criar e se apropriar de todo o excedente econômico daquela região que foi conquistada, no caso o Brasil. Mas a extração do lucro econômico não era nada trivial. Ou seja, com exceção das zonas ricas em metais preciosos, você conseguir vender uma produção e extrair um lucro econômico em termos de dinheiro não era nada trivial, tá certo? Não é fácil. E aí havia duas estratégias para extrair tal lucro. Eu vou produzir alguma coisa para extrair lucro dessa produção. Ou eu vou desviar o comércio, eu vou pegar um fluxo de riqueza que já existe e vou canalizar nele, como por exemplo o caso do açúcar, o caso do ouro, ou eu vou criar fluxos comerciais internos. Com a independência do Brasil, não havendo mais um fluxo de riqueza existente para levar ao capital da metrópole, que seria Portugal, não existia mais esse canal para eu pegar a minha riqueza e levar para Portugal. O principal entrave à criação dos fluxos comerciais internos era a formação de uma elite local no momento inexistente. Então pense numa encurralada. Você nem consegue mais enviar o fluxo de riqueza para a Europa, nem você consegue vender no Brasil, porque você não tem mercado interno. A mão de obra, a população essencialmente era escravocrata, eram os escravos e os índios. E não existia uma elite local que fosse consumir produtos internamente. Então, essa é uma encurralada que existia. E aí, qual foi a solução para esse problema? Foi o povoamento do Brasil, entre aspas mesmo, com gente civilizada, como eles diziam. Tá certo? Então pense naquela época. Se dizia que gente civilizada era gente da Europa, que foi o caso das capitanias hereditárias. Então, tentava-se trazer pessoas da Europa para povoar aqui e criar essa elite local, e buscando a aliança com tribos locais para organizar ou modificar o sistema produtivo. Só que essas elites locais acabaram adquirindo interesses próprios, que muitas vezes eram contraditórios aos objetivos de Portugal, o que levou à independência. Então, a independência veio em 1822, com o conflito de interesses da elite que foi criada, de pessoas que vieram da Europa morar aqui e cuidar das capitanias hereditárias, e essas contradições, esses interesses contraditórios levaram à independência. E aí, a gente pode falar de outro ponto importante, que é que muitas das necessidades dessa elite que surgiu no Brasil baseavam-se em produtos que vinham da Europa. Então, eles só queriam produtos que eles já estavam acostumados, produtos da Europa, ou seja, produtos importados, já que eles moravam aqui. E talvez daí tenha nascido o que a gente chama de espírito vira-lata brasileiro, de sempre achar que o importado é melhor. Nunca o que o Brasil faz é melhor, nunca o que a gente produz é melhor, nunca nós somos melhores. Sempre o que é importado é melhor. Então a gente tem sim isso de não valorizar a nossa produção, o nosso comércio interno, a nossa indústria interna.
tudo que é importado é melhor. Nós temos isso na nossa cultura, no nosso pensamento. Reflitam sobre isso. Bom, e aí nós temos o fim do período colonial, certo? Vamos detalhar esse fim desse período colonial e a independência do Brasil. Bom, a Revolução Industrial marca a consolidação do capitalismo industrial no final do século XVIII. Isso a gente está falando da Revolução Industrial a nível mundial, tá? Então, consolidou-se aí o capitalismo, todo o capital, o dinheiro, a riqueza foi direcionada para a industrialização dos países no final do século XVIII. E a Revolução Industrial, ela é um duro golpe sobre os impérios coloniais ibéricos. Ibéricos é da Península Ibérica da Europa, que é basicamente Portugal e Espanha. As duas colônias dos dois países ibéricos, que é o Brasil e o outro lado, né, da América do Sul, que é dominado pela Espanha. Então, a Revolução Industrial ela é um duro golpe sobre o que as colônias produzem e fazem. Por quê? A Inglaterra, que era o país hegemônico da industrialização, vai defender o livre comércio, que aí afeta a questão da transferência das riquezas da colônia para as metrópoles. O fim da escravidão tira a mão de obra, né? Então a Inglaterra vai defender no mundo inteiro o fim da escravidão, tirando a mão de obra das colônias ibéricas. E além disso, a Inglaterra apoia a libertação das colônias ibéricas. Então ele tira aquelas terras, aquela riqueza, aquele poder de Portugal e da Espanha. Com a vinda da família real portuguesa, a família real portuguesa veio morar no Rio de Janeiro em 1808. E a família real assinou um decreto abrindo os portos da colônia às nações amigas. O exclusivo metropolitano, ou seja, a transferência de riquezas do Brasil somente para Portugal, foi extinto e assim acabou o período colonial. Entre 1808 e 1821, o rei de Portugal assinou vários tratados comerciais, beneficiando principalmente a Inglaterra, e todos esses tratados impulsionaram atividades econômicas da colônia, o Brasil. O Brasil, já que a família real portuguesa estava morando aqui no Brasil desde 1808, em 1817, o Brasil colônia foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, as terras brasileiras não eram mais uma colônia, elas faziam parte do reino, o Reino Unido a Portugal e Algarve. E a abertura comercial, ou seja, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, de poder fazer comercialização aqui, de poderem vir para cá, comercializar os seus produtos, provocou graves desequilíbrios na balança comercial. O que é a balança comercial? Exportações menos importações. E o desequilíbrio é ficar negativo. Ou seja, a gente tinha mais importações do que exportações. E essas dívidas, esses déficits, foram cobertos com capitais externos, como empréstimos públicos, por exemplo. E esses capitais produziam um equilíbrio provisório, mas implicava em pagamento de juros e amortizações, gerando novos fatores de desequilíbrio em nossas contas externas. Então, gente, antes de a gente ser império, a gente já tinha desequilíbrio na balança comercial, tá certo? E aí o país foi emancipado de Portugal em 1822, mantendo o espírito dos tratados que já tinham sido feitos com a Inglaterra e com outros países mais ricos. Então, o Brasil ainda dependia muito dos tratados com a Inglaterra para vender a sua produção, transferir a sua riqueza, né? No caso do ouro, por exemplo, que a gente tinha a extração do ouro, transferir essa riqueza para a Inglaterra em troca aí de produtos. Bom, apenas em 1860 foi que a balança comercial brasileira voltou a produzir um superávit, ou seja, as exportações voltaram a ser maiores do que as importações. Os empréstimos e o retorno sobre os investimentos quase sempre foram garantidos pelo poder central, que no caso é o império, tá certo? O reino,
brasileiro, o Império Brasileiro, até mesmo empréstimos privados. E 2/3 do total dos investimentos no Império eram ingleses. Eles tinham essa liberdade, a Inglaterra veio para cá e fez estradas de ferro, serviços de utilidade pública, serviços financeiros. E em razão da importação dos capitais de investimento da Inglaterra, os países atrasados são incorporados no processo de circulação do capitalismo mundial sob forte dependência financeira. Então nós tínhamos essa dependência financeira da Inglaterra de começar a montar a infraestrutura do Brasil dependente do capital inglês. Dessa forma, minha gente, o Brasil entrou no século XIX em condições precárias, a economia era em condições precárias, a infraestrutura ainda não era totalmente adequada e nós tínhamos forte dependência financeira da Inglaterra por causa destes tratados que foram assinados desde antes da independência do Brasil. Bom, e aí o que é que acontece com o Brasil? A questão do ouro, nós tínhamos uma baixa produtividade agrícola, porque o capital foi todo direcionado para a extração do ouro e depois nós tivemos dependência do capital inglês investindo no Brasil. Então nós tínhamos baixa produtividade agrícola, uma ineficiente estrutura de transporte marítimo e de distribuição da produção. A gente tinha forte concorrência de outras colônias e países. Então o Brasil era um país essencialmente agrícola, não tinha se industrializado ainda porque não tinha mercado interno e dependia fortemente do capital inglês. E não tínhamos estrutura de transporte marítimo, então não conseguíamos enviar a nossa produção com um custo menor, e aí a gente enfrentava a concorrência de outras colônias e países. O futuro do Império Brasileiro, que começou em 1822, seria sombrio se não tivesse surgido a cultura do café. O café não tivesse surgido como um importante produto de exportação, onde nós tivemos uma vantagem muito expressiva comparativamente a outros países. E na terceira década do século XIX, o café já era o terceiro produto brasileiro de exportação, atrás do açúcar e do algodão. No início do século XIX, na primeira década do século XIX, a produção de café se concentrava nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A São Paulo, que é o que chama da região do Vale do Paraíba. As fazendas do café mantiveram a tradição original que existia desde a colônia, que se chama plantation, que são os grandes latifúndios. Então manteve-se aí, não teve uma distribuição de renda, de terra corretas, e a mão de obra escrava. Então manteve-se nas fazendas de café os grandes latifúndios e a mão de obra escrava, e era baseado, a cultura do café era baseada numa agricultura extensiva e predatória. Ou seja, quando as terras se exauriam, não tinha mais condições de produzir naquela terra, a terra era abandonada e substituída por novas. Não eram tratadas as terras. As novas regiões cafeeiras que surgiram depois da região do Vale do Paraíba foi o Oeste Paulista. E houve um progresso técnico em 1870. Uma ironia a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente dizer que enxada e despolpador é progresso técnico pra gente, no cenário atual não, mas na época era, tá certo? E no último quartel, ou seja, nos últimos 25 anos do século XIX, o Oeste Paulista começou a se destacar enquanto decaía a produção de café do Vale do Paraíba. E por que, minha gente, o Oeste Paulista se destacou do Vale do Paraíba na produção de café e superou depois a produção do Vale do Paraíba? Primeiro, por causa da característica da terra. Era terra roxa de excelente produtividade, e as ferrovias inglesas que foram construídas na região, que era a São Paulo Railway, que ligava Jundiaí a Santos, e as ferrovias de capital brasileiro das companhias Mogiana, Ituano e Sorocabana. As ferrovias ajudaram o Oeste Paulista a superar a região do Vale do Paraíba, levando a produção do café do Oeste Paulista para o litoral para conseguir ser exportado. E aí o intenso desenvolvimento da cafeicultura ou da cultura do café
dá origem à burguesia do café ou à elite cafeeira. Então, são aqueles empresários, aquelas pessoas que eram donas das fazendas de café e que auferiam todos os lucros dessas fazendas, tá certo? Então, nas últimas décadas do século XIX, a Inglaterra estava aí promovendo a extinção do trabalho escravo, tá certo? Começou a economia capitalista começou a se consolidar no Brasil com a cultura do café, com a elite cafeicultora, baseada inclusive em mão de obra assalariada. Então começaram a vir imigrantes para trabalhar aqui no Brasil nas fazendas de café. Então a acumulação de lucros de capitais nessa agricultura cafeeira possibilitou investimentos em ferrovias, bancos, comércio e finalmente e tardiamente, já no início do século XX, na indústria. Finalmente o Brasil iria se industrializar 2 séculos depois da Inglaterra. Bom, e agora a gente começa a falar um pouco aí sobre a abolição da escravatura. Bom, no início do século XIX, como eu já tinha dito, a Inglaterra libertou os seus escravos em suas colônias e começou uma campanha diplomática e militar contra o tráfico negreiro. Então, eles tinham essa campanha de abolir a escravatura. Apesar de vários compromissos assumidos entre Brasil e Inglaterra, somente quando os ingleses fizeram intervenção armada é que foi assinado entre Brasil e Inglaterra em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico negreiro para o Brasil. A extinção do tráfico negreiro causa um profundo impacto econômico no Brasil. Por quê? Porque eu não tenho mais essa fonte de mão de obra gratuita, que eu não precisava pagar por ela e que eu explorava essa mão de obra escravocrata até o fim, até a pessoa morrer muitas vezes. Então, com a interrupção abrupta do tráfico negreiro, o dinheiro que o Brasil gastava para comprar escravos foram destinados a outras coisas, como bancos, indústrias, empresas de navegação. E os senhores de terras não estavam prontos para utilizar o trabalho livre em suas propriedades e os imigrantes sentiam-se quase como escravos, tal a rigidez dos contratos assinados. Eram muito rígidos os contratos assinados de trabalho entre os imigrantes e os senhores de terra. Muitas vezes parecia mesmo até trabalho escravo, apesar de ter salários. Ainda sobre o histórico da abolição da escravatura, em 1870, com o incremento aí da produção cafeeira, já no final do século XIX, foi promulgado a Lei do Ventre Livre, ou seja, toda criança nascida de escravos era livre, crescendo mais ainda a necessidade de mão de obra, porque aquelas crianças elas ficavam também crescendo como escravos e também trabalhando para os senhores das terras. Como consequência dessa nova situação, em 1850, Eusébio de Queiroz, em 1870, a Lei do Ventre Livre. Por causa da Lei do Ventre Livre, aumentou mais ainda a imigração de trabalhadores assalariados, na maior parte italianos, que vinham para o sul e sudeste do Brasil. A partir de 1871, o governo de São Paulo passa a financiar a vinda dos trabalhadores imigrantes para as fazendas do café. E outros destaques de datas na abolição da escravidão é a Lei dos Sexagenários. A partir de 60 anos, todos os escravos eram livres, isso em 1885, e finalmente a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil. Eu tive o privilégio e me emocionei quando fui ao Rio de Janeiro e vi em um dos museus do Rio de Janeiro, que hoje não me lembro o nome, mas posso procurar para vocês o nome do museu, eu vi a caneta que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Um privilégio gigante ter visto isso em um dos nossos museus. O Brasil ele foi o último país independente do continente americano a extinguir a escravidão. Veja como estávamos atrasados. O último país independente do continente americano. Ou seja, de todos os países do continente americano que eram independentes, o Brasil foi o último a abolir a escravidão. E o último país do mundo a abolir a escravidão foi a Mauritânia,
Incrivelmente, minha gente, apenas em 1981, quase um século depois da abolição no Brasil. Nós já fomos tarde. E a Mauritânia foi em 1981. Gente, eu nasci em 86. E a Mauritânia aboliu a escravidão em 1981, 5 anos antes de eu nascer. É impressionante isso. Bom, então falamos sobre a abolição da escravidão e agora vamos falar da segunda metade do século XIX, quando o Império se consolidou. Então ocorreu a consolidação do Império com o prosseguimento aí da marcha do café para o interior e a sua ascensão no mercado externo. Então a cultura do café a gente pode também associar à gastronomia, porque nós temos o hábito de tomar café e fomos nós os responsáveis por difundir a cultura de tomar café no mundo. E os dados eles referentes às receitas públicas sofreram uma variação expressiva nessa época, com ascensão rápida após 1859. E é importante assinalar que a evolução econômica da segunda metade do século XIX foi em parte interrompida com a Guerra do Paraguai. Então, de 1865 a 1870, tivemos problemas com a nossa evolução econômica por conta da Guerra do Paraguai. E a vitória militar ele teve um alto custo econômico, né? Pois desequilibrou as finanças do Império até a implantação da República apenas em 15 de novembro de 1889. Então, nós tivemos aí um grande atraso também em termos da nossa independência política e democrática, né? Bom, para terminar o nosso assunto, nós vamos falar de como foram as várias tentativas de industrialização no Brasil no século XIX e por que estamos tão atrasados, né? Então, a industrialização na colônia, especialmente no século XVIII, sofreu forte oposição de Portugal, originando apenas uma atividade artesanal que não evoluía para a produção fabril. Então, a gente tinha uma tentativa aqui de industrialização no Brasil e que foi com a indústria têxtil. A indústria têxtil ela surgiu com atividade artesanal nas cidades e nas fazendas, produzindo roupas. Só que começou a se desenvolver e tendeu a tornar-se uma atividade autônoma, aproveitando matéria-prima local abundante e o mercado significativo, que precisava de roupas, né? Todos precisam de roupas. Temendo essa concorrência, Portugal proibiu em 1785 qualquer atividade têxtil na colônia, com exceção das vestimentas para escravos e para a sacaria. Então ninguém podia produzir mais roupas no Brasil, exceto as vestimentas dos escravos e os sacos para colocar a produção. Então a própria metrópole, o próprio Portugal, impediu um início de industrialização no século XVIII no Brasil. A siderurgia contava com a matéria-prima abundante em Minas Gerais e com o amplo mercado do setor de mineração, mas era prejudicada pelos altos preços de importação e as dificuldades de transporte. Então poderíamos ter utilizado os minerais e metais preciosos que descobrimos em Minas Gerais para nos industrializar no setor de mineração, no setor de siderurgia. Só que fomos prejudicados pelos altos preços de importação. Importação de quê? De equipamentos para o setor siderúrgico, que nós não tínhamos e precisávamos importar, e pelas dificuldades de transporte, tanto desses equipamentos como da própria matéria-prima, né? Que a mineração era muito pesada, os minérios são muito pesados, e nós não tínhamos infraestrutura ainda de ferroviárias para transportar esses produtos. Apenas em 1795 foi que a metrópole permitiu manufaturas de ferro no Brasil, com a produção apenas de instrumentos de trabalho e ferraduras. Com a vinda da corte, né, da família real portuguesa para o Brasil, vai haver várias tentativas de industrialização. Qual é a primeira? O Alvará de 1º de abril de 1808 revogou as proibições do regime colonial, todas as proibições, inclusive aquela que eu falei de proibição do setor têxtil, e expôs os compromissos com a industrialização para o aumento da riqueza nacional. Com isso, promovendo o desenvolvimento demográfico, né, de ter mais população que tivesse um consumo interno. Então, isso foi em 1808. Porém, em 1810, teve o tratado com a Inglaterra,
que foi prorrogada em 1827, que reduziu as tarifas de importação. Então, para a Inglaterra continuar comprando os produtos portugueses, os produtos brasileiros, para a gente continuar tendo riquezas, continuar tendo um fluxo de capital, teve que assinar esse tratado, fomos obrigados a assinar esse tratado para reduzir as tarifas de importação, o que impedia qualquer competição entre uma produção industrial interna, ainda em início, que seria caríssimo, e os produtos importados da Europa. Então, só porque as tarifas de importação foram reduzidas, os produtos importados ficaram mais baratos e, consequentemente, eram de melhor qualidade, porque ainda já estavam em fases avançadas de produção e aqui ainda não. E acabou com a tentativa de industrialização do Brasil dada pelo Alvará de 1808. Após a expiração do tratado, que foi em 1843, nós, Brasil, tivemos um desenvolvimento da indústria têxtil em 1840, só que na época uma forte desvalorização da moeda brasileira em função da queda dos preços dos produtos exportados teve um efeito protecionista, ou seja, proteger a nossa produção interna, semelhante a uma tarifa de importação de 50%. É como se a desvalorização monetária tivesse aumentado o custo dos produtos importados em 50%. A gente está vivendo isso agora, tá certo? Atualmente, em 2020, o Brasil está com o câmbio muito desvalorizado, a moeda brasileira está cerca de mais de R$5 um dólar, o que acontece um efeito protecionista no Brasil. Por quê? Porque os produtos importados se tornam muito caros, favorecendo a compra dos produtos nacionais. Então, nessa época aí, teve uma forte desvalorização da moeda, equivalente a uma tarifa de importação de 50%, o que valorizou muito a produção interna e, consequentemente, o desenvolvimento da industrialização no Brasil. Celso Furtado ele ainda compara a industrialização americana e brasileira. As diferenças começam na estrutura social, né? Por quê? Porque enquanto nos Estados Unidos predominavam os pequenos agricultores e os grandes comerciantes urbanos, no Brasil o poder político e econômico era de grandes agricultores escravistas. Ou seja, nos Estados Unidos tinha mais população que poderia ser um potencial mercado interno do que no Brasil. Além disso, a colônia inglesa da América do Norte foi beneficiada por não depender de agricultura de exportação. Eles faziam agricultura de subsistência, eles produziam produtos agrícolas para sobreviver e não para exportar. Já no Brasil, a gente dependia que outros países comprassem os nossos produtos agrícolas para a gente ter um fluxo de capital, um fluxo de riqueza que pudesse direcionar para outras coisas. Então, se a gente depende de outros países, a gente acaba assinando tratados com outros países que fizeram a nossa industrialização ser mais tardia. E, além disso, desde o início na América do Norte, foram admitidas indústrias que poderiam produzir para o mercado interno sem competir com a metrópole. Então, você tinha uma industrialização mais rápida, bem mais rápida nos Estados Unidos do que no Brasil. Bom, com a expiração dos tratados de livre comércio no Brasil, que foi feito com a Inglaterra, foi promulgada em 1844 a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa protecionista, colocando taxas de importação de até 60% em cima dos produtos importados, favorecendo os produtos nacionais. E os benefícios protecionistas dessas tarifas e o abandono de privilégios e subvenções estatais com a Inglaterra inauguraram uma fase nova de industrialização. Entretanto, tudo isso não conseguiu consolidar o desenvolvimento industrial. Por quê? Porque a supremacia dos interesses agrários, da elite do café, impedia o uso de tarifas de importação efetivamente protecionistas. Então, como o dinheiro era muito concentrado em poucas pessoas, a riqueza é altamente concentrada em poucas pessoas, mesmo com as tarifas, eles ainda conseguiam comprar produtos importados. E as primeiras tentativas de industrialização no Brasil trazem o caráter do processo de substituição de importações. Nós nos industrializamos não porque tínhamos um mercado interno efetivo, nos industrializamos para substituir as importações aos poucos. Por um lado, a produção interna de um bem antes importado substitui a importação deste. Por outro lado, demanda uma mudança na pauta de importação, geralmente exigindo as condições para iniciar a produção interna. É muito fácil eu dizer que eu vou ter uma indústria têxtil no Brasil. Como? Se eu não tenho máquinas
se eu não tenho equipamentos para essa indústria têxtil? Então eu tinha que importar isso. Mesmo com grandes tarifas, eu tinha que importar isso. Então mudou a pauta de importação, eu precisava importar equipamentos. A crise do açúcar e do algodão ocasionada pela queda dos preços no mercado internacional vai desviar parte do capital que antes era agrícola para a indústria. E em 1875, a crise econômica nos países industrializados inicia a primeira grande depressão capitalista que atingiu também o Brasil. Então, a economia brasileira ingressou em um período aí de instabilidade que é agravado pela crise cafeeira da primeira metade da década de 1880. O que acontece em 1880? O café entra em declínio por conta aí da crise econômica internacional, gerado também por uma crise de produtos agrícolas, do mercado agrícola, e nós não tínhamos uma industrialização interna, então nós temos uma crise econômica generalizada produtiva no Brasil na década de 1880. Bom, agora finalizando a nossa aula, vamos entender a nossa composição etimológica, ou seja, da população brasileira, que isso é fundamental para analisar a formação econômica do país e a formação gastronômica do país. Qual é o nosso tripé cultural em termos etimológicos? Os europeus, que são os colonizadores, a população de origem africana, que são os escravos, e a população nativa, que são os índios. Cada elemento etimológico influenciou diretamente para a formação cultural do Brasil e gastronômica também. Então, tirando a época de exploração de minérios, o Brasil sempre baseou sua economia em produções agrícolas e de matérias-primas. Então, podemos falar que isso é um fator determinante para a formação gastronômica brasileira, com a utilização de produtos frescos e orgânicos e não tanto congelados ou industrializados. Isso chegou depois no Brasil. Então, nós utilizamos produtos mais frescos e orgânicos na nossa gastronomia, tendo como base cultural a nossa produção agrícola e de matérias-primas. Além disso, a partir de meados do século XVIII, com o crescimento da população brasileira e da economia brasileira, os escravos passaram a ser utilizados também nas cidades, em funções distintas, ou seja, não mais funções de produção agrícola, e sim em funções dentro do lar, escravos dentro do lar, nas nossas casas, nos servindo, na época aí do século XVIII. E o que eram escravos de ganho? Os escravos de ganho eles eram empregados ou alugados por seus senhores para produzir, vender ou prestar serviços a terceiros. Para complementar o orçamento doméstico, os senhores mandavam, principalmente as escravas, fazerem na cozinha comidas de tabuleiro, que se chamava. Vendedores ambulantes percorriam as cidades com seus tabuleiros, os negros, os escravos, percorriam as cidades com os seus tabuleiros, vendendo beijus, cuscuzes, bolinhos e outras iguarias, principalmente em Salvador e no Rio de Janeiro, onde é muito mais comum hoje em dia a gente ver a comida de rua, a comida de tabuleiro. Então, os escravos eles faziam isso para completar o orçamento doméstico dos seus senhores. E a influência indígena de início, como eles não tinham uma cultura de mercado, de comprar, eles tinham uma cultura só de subsistência, os índios são responsáveis pela contribuição no que tange a produtos nativos, como a difusão dos tubérculos, raízes e outros subprodutos. Então, esses grupos, eles contribuíram para a gastronomia brasileira dessa forma. Por isso que a nossa gastronomia ela é muito vasta, muito rica, tanto com a importação de receitas e ingredientes europeus através da colonização europeia aqui, da colonização portuguesa, o açúcar, que torna as nossas sobremesas mais doces, o café, que a gente difundiu o hábito de tomar café no mundo, e também aí a contribuição dos índios com os tubérculos e as raízes, e a contribuição dos escravos com as comidas de tabuleiro. Para terminar a nossa aula, quais são as condições que podem impedir o crescimento autossustentado de um país? Primeiro, distribuição de renda. Por quê? Porque com a má distribuição de renda, a renda gerada vai parar na mão de poucas pessoas, gerando pouca demanda no mercado interno. É aquela história.
do rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. A riqueza concentrada na mão de poucas pessoas gera pouca demanda no mercado interno. Quanto melhor for a distribuição de renda, a distribuição de riqueza entre as pessoas, maior o mercado interno, maior a demanda por produtos e, consequentemente, melhor o crescimento autossustentado do país em termos produtivos. Além disso, para termos produção interna, precisamos de tecnologia e know-how, que é o saber fazer e o como fazer, que nós já falamos sobre isso nessa disciplina. E, por fim, a capacidade empresarial, ter pessoas que tenham capacidade de empreender. Temos tudo isso? Hoje temos. Precisamos importar, às vezes, algumas tecnologias e equipamentos e máquinas? Sim. Mas hoje nós temos todas essas condições para um crescimento autossustentado. E podemos ter problemas também com a balança de pagamentos, que pode impedir um crescimento autossustentado, que é a questão da necessidade de importação de equipamentos sem necessariamente termos uma contrapartida de exportação. Então imagina, no início da industrialização, a gente precisar importar e não importar, e a gente não ter uma contrapartida ou ninguém se interessar pela nossa contrapartida de exportação. Esses são os problemas que podem impedir o crescimento autossustentado de um país, mas o Brasil já passou por todas essas fases, ainda que a duras penas. Gente, essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada, e na semana que vem teremos mais uma aula agora sobre especificamente a gastronomia brasileira e a economia, em termos de mercado de trabalho, em termos de cursos, tudo isso. Gente, muito obrigada e até a próxima!